Oi pessoal, tudo bom? Mais uma aulinha de matemática, assunto polinômios, mais a divisão de um polinômio por x menos a e x menos b e o dispositivo prático de Brillo-Fino. Vamos lá, dúvidas? Escrevam para mim, adrianahamazaki@tadominado.com. Bem, divisão de um polinômio p de x por x menos a, x menos b. Sejam a e b constantes quaisquer, com a diferente de b. Um polinômio p de x é divisível por x menos a e por x menos b, se e somente se for divisível pelo seu produto também. Então, p de x é identicamente igual ao seu divisor, x menos a, que multiplica x menos b, vezes o seu quociente mais o resto. O resto da divisão de p de x por x menos a, x menos b é no máximo do primeiro grau, porque essa distributiva vai dar uma equação do segundo grau. O resto tem que ser um grau menor do que o divisor, então será do primeiro grau. Logo, r de x vai ficar nesse estilão aqui, ax mais b, mas não tem a ver com esse a e nem com esse b, tá? É só o estilo da equação de primeiro grau. Então, a gente podia dizer que vai ficar igual a cx mais d, para ficar melhor. Então, vamos lá. Determinar a e b de modo que p de x é igual a x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 10 seja divisível por q por x menos 1 e por x menos 2, tá? Então, ó, para ser divisível por x menos 1, aqui nós temos que a raiz vai ser para x igual a 1, certo? Para x igual a 1, então, significa que meu p de 1 vai ser 0. Vamos ver? P de 1, vou substituir por 1 aqui, porque para ser divisível por x menos 1 vezes x menos 2, ele tem que ser divisível por x menos 1 e por x menos 2, tá? Então, primeiro por x menos 1. Então, p de 1 é 1 ao cubo, mais a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1 mais 10, igual a 0. Então, aqui nós vamos ter a mais b igual. Vai dar mais 11, indo para o outro lado do igual, menos 11. Segundo, vamos trabalhar com o outro binômio. X menos 2, vou encontrar a raiz, x é igual a 2. Significa que o p de 2 também tem que ser 0, certo? Para o p de 2 ser 0, então a gente tem 2 ao cubo mais a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 10 igual a 0. Então, vamos ter 4a mais 2b igual 2 ao cubo, 8, mais 10, 18. Vai para o outro lado como menos 18. Então, aqui nós temos um sisteminha para resolver, certo? Que a mais b é igual a menos 11 e 4a mais 2b é igual a menos 18. Vou multiplicar a de cima por menos 2. Então, vamos ter menos 2a menos 2b igual a 22. E 4a mais 2b igual a menos 18. Então, aqui vamos ter 2a igual a 18, 19, 20, 21, 22, igual a 4. Então, nosso a vale 2. Trabalhando com essa de cima, então eu vou ter 2 mais b igual a menos 11. Significa que o meu b é igual a menos 13. Achamos o valor de a e o valor de
b. Então, para um polinômio ser divisível por x menos 1 vezes x menos 2, qual é a condição? Esse mesmo polinômio tem que ser dividido por x menos 1 sozinho e por x menos 2 sozinho. 2. Um polinômio p de x é dividido por x mais 1 e dá resto menos 1. Por x menos 1 e dá resto 1. E por x mais 2 dá resto 1. Determinar o resto da divisão de p de x por x mais 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Certo? Então, vamos brincar. Ó, quando for x mais 1, certo? Aqui a raiz do divisor vai ser igual a menos 1. Significa que o p de menos 1 vai ser igual ao resto da divisão por x mais 1. Resto da divisão por x mais 1 é menos 1. Agora vamos trabalhar com outro binômio. Quando for divisível por x menos 1. Certo? Então, é igual a 0 para achar a raiz. Aqui x é igual a 1. Implica em quê? Que p de 1 vai ser igual a quem? Vai ser o resto da divisão de p de x por x menos 1, que está aqui, que é 1. Certo? O outro binômio, x mais 2. Vou achar a raiz. X igual a menos 2. Significa que o p de menos 2 vai ter resto o quê? Ó, quando for divisível por x menos 2, vai dar resto 1. Deu 1 aqui. Tá? Então, meu p de x, desculpa, meu p de x vai ser igual a quem? Vai ser igual a x mais 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 2, vezes o quociente mais o resto. Certo? Que significa o quê? Né? Que o meu resto, ó, isso tudo aqui, meu divisor, não vai dar uma equação de terceiro grau? Então, significa que meu r de x, o meu resto, ele tem um grau a menos. Então, ele vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. O que isso implica? Ó, implica nisso. Eu tenho o meu divisor vezes o quociente mais esse resto. Certo? Então, vamos lá. O que a gente tinha achado? Que p de menos 1, eu ia ter resto igual a 1. Então, eu vou trabalhar no resto. Eu vou trabalhar com esta equação. Quando x for menos 1, este resto vai ser igual a 1. Então, eu vou ter a que multiplica menos 1 ao quadrado, mais b que multiplica menos 1, mais c igual a 1. Certo? Então, aqui eu vou ter que equação? A menos b mais c igual a 1. Quando for p, né? Aí, como é que era? P de 1 ia dar 1. Certo? Ó, p de 1 vai dar 1, p de menos 2 também vai dar 1. Vamos voltar aqui. Então, nós vamos ter a, que multiplica 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c igual a 1. Então, aqui eu vou ter a mais b mais c igual a 1. Certo? Volta aqui para eu ver só uma coisa. Menos 1 vai dar menos 1 de resto. Eu estou vendo que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Aqui, menos 1, menos 1, menos 1. Beleza. Quando p for de menos 2, o meu resto ia ser 1. Então, vai ficar a, que multiplica menos 2 ao quadrado, mais b, que multiplica menos 2,
mais C igual a 1. Então, eu vou ter 4A menos 2B mais C igual a 1. Então, nós temos um sistema, certo? A menos B mais C igual a menos 1. A mais B mais C igual a 1. 4A menos 2B mais C também igual a 1. Nós temos que resolver esse sistema. Então, tá aqui, certo? Como que a gente resolve esse sistema? Vou fazer pelo método da triangularização de Gauss, que seria o escalonamento. Então, eu copio aqui só os coeficientes, ó, de A, de B, de C e o termo independente. Então, da segunda linha, o A, o B e o C e o termo independente. Coeficiente de A, coeficiente de B, coeficiente de C e o termo independente. Essa eu estou chamando de L1, L2 e L3. Lembram como faz isso? Então, ó, escalonamento. Eu vou ter que zerar estes termos aqui, certo? Para zerar a coluna do A, que é a primeira coluna, eu uso a primeira linha como referência. Então, vamos lá. Eu vou copiar a primeira linha, 1 menos 1, 1, menos 1, certo? Agora eu quero zerar. Se eu fizer L1 menos L2, eu não zero? Ó, 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, para o B vai ficar menos 2. Para o C, 1 menos 1, 0. Termo independente, menos 1, menos 1, menos 2. Agora, para zerar o 4, eu posso fazer 4 vezes a L1 menos a L3. 4 vezes 1, 4, menos 4, 0. Eu uso esse valor. 4 vezes menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 2, vai ser menos 4 mais 2, menos 2. 4 vezes 1, na primeira linha, menos, dá 4, menos 1 da terceira linha, 3 aqui para o C. Termo independente, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 1 da L3 fica menos 5. Eu posso parar o escalonamento aqui. Ah, mas não zerou aqui, ó, menos 2. Não tem problema por causa da linha do meio. Ó que legal. Eu tenho que menos 2B é igual a menos 2. Então, daqui eu já consigo achar o B. B igual a 1. Certo? Se o B é igual a 1, eu vou agora, nesta última linha, achar o C. Vai ficar menos 2 vezes o B, mais 3 vezes C, igual a menos 5. Então, eu tenho 3C igual a menos 2, passo somando, menos 3. Então, aqui eu tenho que o C é igual a menos 1. E eu uso a primeira linha para achar o A. Então, ó, A menos o valor do B, que é 1, mais 1 vezes o C, que é menos 1, igual a menos 1. Então, eu tenho A menos 1 com menos 1, menos 2, igual a menos 1. Então, eu vou ter que o A é igual a 1. Ele queria saber do resto da divisão pelo produto dos 3 binômios. Então, o R de x, lembra que era uma equação de segundo grau, certo? Era ax ao quadrado mais bx mais o c. Então, vamos responder. O a é 1, então vai ficar x ao quadrado. O b é 1, vai ficar mais x. E o c é menos 1, menos 1. Está aqui o meu resto, certo? Sem conhecer o polinômio. Interessante, não é? Dispositivo de Brio-Ruffini.
É um método prático para efetuar a divisão de um polinômio por um binômio na forma x menos a. Então, vamos lá. Obter o quociente e o resto da divisão de p de x por x menos 2. Eu preciso conhecer a raiz do divisor, então eu faço igual a zero. Então, eu tenho aqui que meu x é igual a 2. O sistema de Brio-Ruffini é muito simples. Ó, eu copio na sequência certinha os coeficientes aqui. Do x à quarta, 3, do x ao cubo, 1, do x ao quadrado, 0, porque não tem, do x elevado a 1, menos 5, e do termo independente, menos 7. E eu vou pôr o 2 aqui, que é a raiz do meu divisor. Eu copio o primeiro coeficiente. E aí eu faço o quê? É uma regrinha muito simples. Eu faço vezes a raiz e a resposta eu somo com o próximo. E assim sucessivamente. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Beleza? 7 vezes 2, 14. 14 mais 0, 14. 14 vezes 2, 28. 28 mais menos 5, 23. 23 vezes 2, 46. 46 mais menos 7, 39. Este último número aqui, ele passa a ser o nosso R de x. E esse daqui passa a ser o quociente Q de x. Mas o que a gente fez aqui? O 3 é o coeficiente do x à quarta. O 1 foi o coeficiente do x ao cubo. 0 foi o coeficiente do x ao quadrado. Menos 5 foi o coeficiente de 1. E menos 7 foi o nosso termo independente. Eu baixei um grau. Então, 3 vai passar a ser o coeficiente do x ao cubo, porque antes era do x à quarta. 7, o coeficiente do x ao quadrado. 14, o coeficiente do x. E meu termo independente, o 23. Então, o quociente do x vai ser 3x ao quadrado mais x ao cubo. Olha eu. Já estava olhando da frente. 3x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 14x mais 23. E o resto é igual a 39, que é uma constante, já que eu estou dividindo por um binômio que é do primeiro grau. Facinho, não é? Esse dispositivo é prático mesmo. Determinar o quociente e o resto da divisão de x à sexta menos 1 por x mais 1. Então, eu vou achar a raiz do meu divisor. Então, o x aqui é igual a menos 1. Vou montar. Então, eu tenho que fazer, lembra, na ordem decrescente. Então, se é x à sexta, eu tenho que pôr o coeficiente do x à sexta, do x à quinta, do x ao 4, do x ao cubo, do x ao quadrado, do x elevado a 1 e do termo independente. Tá? Então, do x à sexta é 1, x à quinta 0, x à quarta 0, x ao cubo 0, x ao quadrado 0, x a 1 a 0. E o termo independente, menos 1. E eu vou dividir por menos 1 aqui, pelo Brio-Ruffini. Eu desço o primeiro coeficiente. Então, lembra, eu faço vezes a raiz, a resposta eu somo com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1.
mais 0, mais 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 0, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1, menos 1, 0. Significa o quê? Que o meu resto aqui, ele é 0. Olha que bom, né? Então, como nós baixamos um grau, ó, aqui é o x à quinta, coeficiente do x à quarta, coeficiente do x ao cubo, do x ao quadrado, do x elevado a 1 e do termo independente. Então, o que eu tenho? Ele quer saber o quociente e o resto. Então, o quociente vai ser x à quinta menos x à quarta mais x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Esses são os coeficientes, quem está multiplicando, ó, o 1 está multiplicando x ao quadrado, menos 1 x à quarta e assim por diante. E nesse caso, o nosso resto foi nulo. Depois, determinar o quociente e o resto da divisão de p de x igual a 5x ao quadrado menos 4x mais 2. Brillo-Ruffini, a gente consegue fazer, ó, vamos primeiro aqui, achar essa raiz. Então, eu tenho x igual a 1/3. Na verdade, é a mesma coisa que eu fazer a divisão por este binômio aqui. Por quê? Para o Brillo-Ruffini, tem que ser 1 o coeficiente aqui do x, certo? É x menos um valor, é um binômio onde o coeficiente do x é 1. Então, o que a gente vai fazer? Aí depois, já que está multiplicando por 3, então qual é a regra? Eu vou pegar o meu quociente e vou dividir por 3. Aí eu vou encontrar a minha resposta, tá? Então, ó, o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente do x, o termo independente. Vou dividir por 1/3. Desço o 5. 5 vezes 1/3 dá 5/3. Então, eu vou fazer a continha aqui do lado, ó, para ficar mais fácil. Então, ó, vai ficar 5/3 mais o menos 4. Fazendo o MMC, vamos ter 5 menos 12, menos 7/3. Então, aqui menos 7/3. Menos 7/3 vezes 1/3 dá menos 7/9. Então, eu vou ter menos 7/9 mais 2, certo? Aí eu vou ter, qual a resposta? 9 menos 7 mais 18, vai dar 11/9. 11/9. Esse aqui é o meu resto. Este aqui é o meu quociente? Ainda não. Para eu achar o quociente, vai ser esse valor vezes 3. Tá? Então, vamos lá. Como diminuiu 1 grau, eu vou ter 5x menos 7/3. Vou dividir por 3. Aí, eu vou achar meu Q de x. Porque aqui não está multiplicando por 3, então eu divido por 3, tá? Então, eu vou ter, meu quociente vão ser 5/3 de x menos 7/9. E o meu resto vai ser 11/9. Eu uso essa regra apenas para o quociente, tá? Vamos lá. Mostrar que P de x igual x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6
é divisível por e obter o quociente. Lembra daquela regrinha? Se ele é divisível por esse produto, ele tem que ser divisível por cada um deles separadamente. Então, mesmo usando o Brio Fini, nós vamos fazer isso, dividir por cada um. Então, vamos achar as raízes dos divisores. Então, x menos 1 igual a 0, quando x for igual a 1. E x menos 3 igual a 0, quando x for igual a 3. Vamos abrir aqui o dispositivo. Então, vamos colocar na ordem certa. É 1 para o x ao cubo, menos 6 o coeficiente do x ao quadrado, 11 o coeficiente do x e menos 6 o termo independente. Então, aqui eu vou fazer primeiro o Brio Fini para 1. Para mostrar que é divisível, aqui o meu resto tem que ser 0. E o resto é sempre embaixo do termo independente. Então, ó, copio o primeiro coeficiente e vamos lá. Então, faço multiplicação e a resposta eu somo. Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais menos 6, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 11, 6. 6 vezes 1, 6. Com mais menos 6, 0. Olha que legal. Agora, vou fazer de novo o Brio Fini para 3. Significa, ó, que em cima do termo independente vai ser 0. Certo? Copio o primeiro coeficiente. Então, de novo, 3 vezes 1, 3. 3 mais 5, menos 2. Menos 2 vezes 3, 6. Menos 6. Com mais 6, 0. Então, ó, aqui eu comecei com o x, o coeficiente do x ao cubo. Como eu diminuo o grau, o 1 aqui ficou coeficiente do x ao quadrado. E a minha resposta ficou coeficiente de x menos 2. Então, esse daqui é o meu quociente. E o resto é 0. Provei, ó. Resto 0 e resto 0. Determinar m e n reais para que o polinômio x² mais mx ao cubo mais nx ao quadrado menos 17x mais 16 seja divisível por x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, ó, x menos 1 ao quadrado não é a mesma coisa que x menos 1 que multiplica x menos 1. Então, vamos achar a raiz. Então, eu tenho x igual a 1. Então, ele vai ter que ser divisível por x menos 1 e por x menos 1. Então, vamos montar. Certo? Vai caber? Vai. Então, ó, é 1 para o x², m para o x ao cubo, n para o x ao quadrado, menos 17 para o x e 16 para o termo independente. Então, por 1, desço 1. 1 vezes 1, 1, mais m, m mais 1. m mais 1 vezes 1, m mais 1. Mais n, m mais n mais 1. Esse vezes 1 dá tudo isso. Mais menos 17 vai dar m mais n, opa, eu ia escrever no outro m, mais n, menos 17 mais 1, menos 16. Agora o resto, esse vezes esse, mais 16, fica m mais n, que tem que ser igual a 0, certo? Porque está dizendo que é para que seja divisível. Então, significa o quê? Que os nossos restos aqui vão ter que ser nulos.
Vou fazer de novo divisível por 1. Por quê? São dois binômios. Então, 1 vezes 1, 1. Só que agora eu somo com esses coeficientes aqui dessa segunda linha. 1 vezes 1, 1. Mais m mais 1, eu vou ter m mais 2. m mais 2 vezes 1, m mais 2. Vezes mais m mais n mais 1, eu vou ter 2m's mais n mais 3. Agora eu vou achar o resto, sempre embaixo do termo independente. E como eu diminuo 1 grau, aqui que passou a ser o termo independente. Esse vezes 1 mais esse. 2m mais m vai dar 3m. N mais n, 2n. Mais 3 menos 16 menos 13. Também tem que ser zero, já que é divisível. Então, nós temos aqui um sisteminha. M mais n igual a 0. 3m mais 2n igual a 13. Vou multiplicar a de cima por menos 2. Então, menos 2m menos 2n. Vou apagar isso aqui. Igual a 0. A de baixo só copiamos. Mais 2n igual a 13. Aqui cancelou. Então, nós temos que m é igual a 13. Certo? Pela de cima, m mais n dá 0. Então, n é o oposto. Então, n é igual a menos 13. Então, está aqui as respostas. Certo? Bem, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês podem procurar essas referências, certo? Ou escrever para mim, adrianahamazaki@tadominado.com. Escrevam suas dúvidas que eu respondo. Tchau, até a nossa próxima